nós vimos a palavra da exortação nos convidando a tomar uma atitude séria perante a vida. Uma atitude de rompimento com costumes e com arrastamentos que ainda trazemos em nós. É bem certo pela palavra de Deus que nos lembramos muito da vida que tínhamos antes de conhecer a Jesus. Estamos com Jesus. Estamos sendo beneficiados por Ele. Estamos recebendo bênçãos abundantes. Mas, vez por outra, queremos fazer as coisas velhas. Quando não fazemos, deixamos que aqueles pensamentos se apoderem de nós. Ficamos ali ocupados e pensando naquelas coisas que foram e que precisam seguramente ficar para trás. Porque não há mais tempo, irmãos. É chegado o período da tribulação para esta humanidade. É chegado o tempo em que nós precisamos decidir se vamos, se avançamos ou se ficamos para trás. E corremos o risco de ficar para trás, porque o diabo quer prender nossa atenção nas coisas que até bem pouco tempo ainda tinham valor para nós. E isso vale para todos nós. É um dia de reflexão para o povo de Deus, reunido aqui, e para os nossos amados que recebem a palavra em outras localidades. Amém. Livro de Malaquias, vamos lá? Hoje eu vou concluir, com certeza, capítulo 4, bem na divisão do Novo e do Velho Testamento, e nesta página derradeira. Faltou-nos aqui o comentário sobre o versículo 6. Vimos recentemente que o profeta Elias viveu na figura de João Batista, que o João Batista, segundo o versículo 6, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. A palavra de Deus diz que vai ser um pouco antes daquele grande e terrível dia do Senhor. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Se isso não acontecer, eu virei e lançarei maldição sobre a terra. Isso é que está escrito aqui na palavra. Muito bem. Irmãos, se a palavra está dizendo aqui que ele vai converter os filhos no entendimento sobre o papel dos pais, e converter os pais no entendimento daquilo que eles precisam fazer pelos filhos, a palavra está dizendo que há um desentendimento. Há um desentendimento tanto dos pais em relação à sua prole, aos seus filhos, quanto dos filhos em relação aos seus pais. Isso quer dizer que nós precisamos aprender melhor o papel de pais e o papel de filhos. É tão grave, irmãos,
é tão grave que ele diz que se isso não acontecer, ele virá e ferirá a terra. Ora, o que é o juízo final? Afinal de contas, o que é o fim do mundo, senão um ambiente de desentendimento em todos os níveis de relacionamentos, especialmente entre pais e filhos e pais. Por que especialmente? Porque a família é uma determinação de Deus. Lá no Gênesis, no capítulo 2, o homem deixará a sua casa, seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher e eles se transformarão num só corpo, numa só carne. Mas é muito mais, é num só espírito. Ele estabeleceu a base da sociedade desde Gênesis, irmãos. Lá atrás, na criação, quando não havia mandamento, quando não havia ainda instrução sobre o que tínhamos ou não de fazer. A união entre o homem e a mulher é a base da vida. Então, quando nós não participamos desta união, quando nós nos negamos a nos unir ao nosso marido, à nossa esposa, quando nós não queremos viver a vida em família, nós estamos indo contra as bases da própria criação. Dá problema. Nós somos feridos de maldição. O que é maldição? É uma vida de insucesso. É uma vida de tragédias, de desgraças de toda ordem, irmãos. É isso que você quer para você? Nós não estamos falando de leis religiosas. Por favor, preste bem atenção nisso. O povo de Deus não trata de igreja. O povo de Deus trata da mensagem do nosso Deus. O povo de Deus precisa saber daquilo que o Deus quer que seja feito, e não aquilo que o pastor falou para fazer. O padre, o guru, o espírito, o guia, nada disso. Nós precisamos saber qual é a vontade do nosso Deus e colocar a vontade do nosso Deus na nossa vida. Porque o nosso Deus, Ele diz para nós o que fazer para a gente ser feliz. Por isso, quando a família está em crise, como hoje está em crise em todos os lugares do mundo ocidental, onde nós temos acesso, nos outros países onde não tem Cristo e nem a palavra de Deus, eu não posso dizer para vocês como está a família. Mas no mundo ocidental, a família está numa profunda crise, onde os papéis estão invertidos, aonde se pretenderam, a título de modernidade, criar uma imagem nova da família, fora daquilo que é o ensinamento do Criador. Tudo bem, todo mundo é livre, todo mundo conquistou essa tal de liberdade, deixem fazer o que bem entendem. Mas nós que somos o povo de Deus, nós precisamos saber a vontade do nosso Deus. Ele diz, olha, se você sair do modelo, dá errado. Quem seguir outros caminhos, mesmo não sendo crente, mesmo não aceitando que há um Deus nos céus, deve ter, porque não deve ter sido o acaso que colocou as estrelas nos céus, vai sofrer consequência. É lei natural. Não acredita? Tente contrariar a lei da natureza para você ver o que acontece com você. Contrariar Deus é contrariar a lei da natureza de Deus. A família está profundamente abalada. A estrutura familiar é uma confusão que se criou nos últimos anos, nos meios de comunicação, pelos intelectuais, pelos artistas, pelos autores de telenovela, pelos autores de filmes, por aqueles que hoje são os capitães da modernidade. Isso trouxe sobre a terra
a maldição de Deus. Segura. Você não pode nem imaginar o que é você destruir a harmonia da sociedade. A harmonia criada por Deus. Você não pode nem pensar. Olha, essa coisa que vocês estão vendo aí, a alteração climática, porque o mundo está entrando em desequilíbrio e tal, isso não é nada. Você não sabe a tempestade que vem sobre o mundo moral, sobre o comportamento das massas, das pessoas. Você não pode nem ter ideia do que vai acontecer. Porque não se interessaram por estas relações que estabelecem a base da vida. A família é a base da vida. É tão grave que este profeta foi enviado ao mundo na pessoa de João Batista para preparar o terreno dos corações por onde Cristo iria passar. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, quer dizer, olha, há um conflito e vocês precisam se arrepender, cada um da sua parte. Os pais precisam compreender quem eles são. Nós achávamos, pela doutrina tradicional da igreja, que a alma tinha origem no ventre da mãe. Isso não é verdade. A alma é velha. Ela já traz consigo as suas inclinações infelizes. Todos nós somos homens e mulheres que precisamos de correção. E essa correção não pode ser feita pelo Estado. O Estado não entende nada de moralidade. O Estado não entende nada de Deus. O Estado é laico. O Estado é materialista. O Estado é tão ruim de prestação de serviço que ele não consegue nem fazer o bem para a sociedade que paga para ele fazer. Olha, na mão de quem nós estamos colocando o futuro da nossa vida e o futuro dos nossos filhos. Em escolas que são laicas, irmãos. Dirigidas por professores que nós desconhecemos a formação moral. Que nós não sabemos de onde vieram. Que estão lutando hoje pelo direito de falar o que eles quiserem dentro da classe para os nossos filhos. Os irmãos sabem disso? Há um conflito lá dentro do governo, a gente nunca fica sabendo, porque não perguntam para nós. Os professores querem fazer uma tal escola livre, onde o professor quer ter o direito de falar o que quiser dentro da classe. E há um outro pessoal que não quer. Porque o professor tem que ensinar a matéria pelo qual ele foi formado. Ele não tem que se enfiar na formação moral dos nossos filhos, ou dizer o que eles pensam da vida. O professor tem que dar aula, não tem que influenciar na vida da pessoa, seja questão política, religiosa, moral, seja o que for. Mas quem está ganhando nas pesquisas, todo mundo quer a escola livre, onde, em vez de se estudar, se aprende todas as doutrinas nocivas de um mundo que está perdido. Essa é a situação grave que nós vivemos hoje. Então, se nós somos pais, nós precisamos nos converter ao coração dos nossos filhos e cuidar dos nossos filhos com amor. Recentemente eu vi um caso no Rio Grande do Sul, que uma família requeriu o direito de instruir os seus filhos em casa. E ganhou. Porque tinha condição de pagar professores para dar aula em casa. Se o mundo fosse seguir em frente, com certeza, nós teríamos que requerer esse mesmo direito. E nós temos escolas onde os nossos filhos iriam aprender aquilo que eles têm que aprender na escola. Porque a formação moral são os pais que devem dar. E hoje tem pais que não se importam com nada. As crianças nascem e crescem como bananeiras.
Os pais não fazem nenhum esforço para as crianças serem educadas. Vivemos num mundo onde os jovens hoje estão destituídos de um mínimo de educação. Já não vamos falar nem de espiritualidade. Por quê? Porque os pais são irresponsáveis. Não querem ter dificuldade com o filho, deixa o filho na mão da empregada. Inventaram essa história que a mulher tem que trabalhar, né? Ela não cuida do filho mais, então o filho fica em casa na mão da empregada assistindo televisão. Assistindo televisão, irmãos. Qual é a consequência disso? A personalidade que precisa ser trabalhada, que precisa ser corrigida. Como diz a palavra do Senhor, né? O cipózinho, quando está novo, você vai lá e põe para um lado, põe para o outro, ele vai embora, vai bem. Depois que fica velho, vai tentar arrumar o sujeito, ver o que acontece. O cipó quebra. Você precisa educar a sua criança, não só no ponto de vista da educação formal de relacionamento social, mas você precisa educar os seus filhos no ponto de vista das sagradas escrituras. A alma vem com defeito. A alma não nasce pura, ela já vem com defeito. A alma já precisa de correção quando nasce. E Deus diz, olha, quem ama, corrige. Não tem essa história que você não tem que corrigir, não tem que castigar o filho. Tem que corrigir, tem que castigar quando for necessário. Não estamos falando de espancamento, não estamos falando dessas anomalias. Mas precisamos corrigir as nossas crianças. Quem vai dizer para nós que nós não vamos e não podemos corrigir os nossos filhos? O mundo? O mundo, o Estado vai dizer para nós o que nós temos que fazer com os nossos filhos? O Estado. Esse Estado corrompido que está aí, até agora parece que nós não achamos nenhum deles, né, que a gente pode dizer que é honesto. Ou tem algum que sobrou? Das recentes investigações que têm sido feitas na vida desses políticos que estão aí. É esse Estado que vai dizer o que nós temos que fazer dos nossos filhos? Ora, pais, nós temos que converter os nossos corações aos nossos filhos. Deus espera que nós cuidemos das nossas crianças com o amor que Ele deseja que elas sejam cuidadas. E tem mais. Nós não somos um povo qualquer. Nós somos o povo de Deus. Nós fomos escolhidos por Deus para nós sermos, irmãos, os orientadores do futuro. Para nós sermos os conselheiros da nova humanidade. Os seus filhos precisam ser preparados para essa nova humanidade, para este novo tempo que virá em breve. Quem vai cuidar dos teus filhos? Lá na escola? Os amiguinhos dos teus filhos? Quem são esses amiguinhos? O que eles sabem da vida? São filhos de quem? A gente não tem cuidado dos nossos filhos. Essa é a verdade, irmãos. É urgente que nós sejamos convertidos aos corações dos nossos filhos. Quer dizer, nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Há um conflito. O mundo está acabando por causa deste conflito. Não há como mudar isso, porque o mundo se deu à apostasia. O mundo ocidental, principalmente. Como eu disse, do outro lado, eu não sei o que está acontecendo. Mas no Ocidente, a gente pode dizer com toda clareza, os países do Ocidente estão sob a influência forte da apostasia, que vai destruindo a vida, distorcendo a realidade. Distorcendo os fundamentos de tudo. O que é feio passou a ser bonito, aquilo que era errado passou a ser certo, é uma confusão sem fim. Hoje você já não sabe o que é bonito mais. O trem mais feio do mundo está na rua, a pessoa fala, ó, que coisa mais linda, não é possível. A coisa mais feia está ali, o sujeito está falando que é bonito. Perdemos os referenciais. Apostasia, irmãos. Apostasia, isso. É um espírito destrutivo. A vida está sendo destruída por causa disso. Estão dando força a este espírito todos os dias, infelizmente. Amém? Tempestade levantando. Hoje estávamos estudando o dilúvio. Todo mundo estava lá, comendo, bebendo, tal, criando gado, etc, tudo mais, tal. Legal. Tinha um sujeito chamado Noé. Apareceu um anjo para ele e disse, ó,
vem uma inundação aí que você não pode nem imaginar. Você se prepara. Ele foi, se preparou, tentou avisar as pessoas. Esse sujeito é louco. E veio a tempestade. Veio a inundação, matou um mundaréu de gente. E ele atravessou aquele tempo e sobreviveu. Nós estamos sendo avisados pelo Espírito Santo. Tem uma tempestade vindo aí, irmãos. E não é inundação, não. É uma coisa que a gente não vê. E que vai trazer grandes transtornos para essa humanidade. Mas nós estamos sob o cuidado de Deus. Somos o povo de Deus. Ele disse, olha, pode ficar tranquilo. Você anda nos meus caminhos que eu cuidarei de você. Agora os filhos precisam converter aos pais. Os filhos têm que entender que eles estão como filhos para serem preparados, educados, conduzidos no caminho. Desde pequeno, hoje a criança já é treinada para viver a desobediência. Não é verdade? Às vezes nós vamos visitar um irmão nosso, um conhecido, tal. Chega lá, tem uma criança pequena, 4, 5 anos, ninguém conversa mais, aquilo é uma coisa de louco. Às vezes a criança pula na cabeça da gente, o colo, a confusão. Ai, que gracinha. Gracinha como? O treino tem educação, descontrolado, como é que isso pode ser bonito? As crianças precisam ter modos, nós temos que entender isso. E as crianças precisam entender que nós somos pais. E precisamos dizer qual é a conduta que a criança tem que ter. Aí as crianças vão crescendo, daí a pouco é tablet, é celular, não sei o quê, fala com isso, fala com aquilo, e já acha que nós que somos pais, já não servimos mais para falar com eles. Agora já fala com o WhatsApp, fala, enfim, Facebook, foto para cá, foto para lá, aquela coisa louca. Os pais precisam cumprir o seu papel, mas os filhos têm que entender que os pais devem ser honrados. Amém? Não é venerados, não. Nós não precisamos que vocês nos admirem. Quem é do Senhor não tem necessidade de ser admirado por ninguém. E nem que nos agradeçam pelo que nós estamos fazendo. Nós não temos necessidade que vocês agradeçam o que a gente tem que estar fazendo por você, pois nós estamos cumprindo o nosso papel. Mas você precisa nos honrar, nos ouvir. Nós representamos o papai do céu aqui na terra, se somos de Deus. Não estou falando de pais que têm uma vida louca, não estamos falando disso, não. Nós estamos falando de pais que são criaturas do povo de Deus, homens e mulheres idôneos, filhos. Sujeitai-vos à admoestação dos vossos pais. A experiência, jovens, não se compra em lugar nenhum. É preciso viver. Então, os mais velhos têm uma experiência que pode passar para você. Quando a sua mãe falar com você, escute. Quando seu pai falar com você, escute. Existe uma natural rebeldia nos jovens, que também foi plantada no mundo de uns 20 anos para cá. É bonito ser rebelde. Em casa, quando a gente era rebelde, tinha cinta. Aí a rebeldia acaba rapidinho. Não é? Hoje não pode. Apanhamos muito de mãe, de pai. Não ficamos com nenhum trauma. Por quê? Porque mãe e pai tinham amor por nós. Não é verdade? Irmãos, jovens, deixai-vos admoestar pelos vossos pais. Eles sabem aquilo que é bom para vocês. Aí você absorve o espírito do teu tempo com a experiência dos teus pais e vai dar tudo certo. Existe um mandamento para você honrar seu pai e sua mãe. Ora, irmãos, eu não sou formado em nada e não sou sábio, mas eu acho muito justo que os filhos cuidem dos seus pais.
Não é mesmo? Eu, quando olho para a história do povo de Deus, eu não vejo famílias separadas. Sabe, o sujeito casa, o filho casa, tem a barraca do lado ali da barraca do pai. Não é verdade? A modernidade fez isso ser pulverizado. Você casa com seu marido, vai morar bem longe. Por quê? Porque o filho quer viver uma vida sem dar satisfação para os pais. No meio do povo de Deus não tem isso, irmãos. Nós somos um povo. E quanto mais unidos nós estivermos, mais forte nós seremos. Então, por que morar longe? Por que casar com um estranho, não é? Às vezes a menina vai casar, casa com um sujeito que não tem, nem Deus não tem. A menina vai arrumar um namorado para casar, não casa com um homem ateu. Olha para a família dele, vê o pai e a mãe, se a coisa é briga, se é separação, confusão, não dá certo, irmãos. A Escritura diz que a árvore má não produz frutos bons. Às vezes o moço é até bonito, mas filha, quando você der um beijo nele, vira sapo. Entendeu? Pega um mais feinho e tal, família boa, dá um beijo, vira príncipe. Não é mesmo? Então não se deixe iludir pelas formas, pela paixão da mocidade, não se deixe iludir, pensa direitinho. Por quê? Porque é um passo que não pode ser desfeito. Nós somos o povo de Deus. É diferente. Separação é para o iníquo. O sujeito que está lá no mundo é que separa. Como a igreja não pôde conter a vontade do povo pecar, inventou o divórcio. Jesus disse, Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Está escrito lá. Vocês separam porque o vosso coração é endurecido. Mas se nós estamos com Jesus, se nós fomos convertidos ao Senhor, se nós nos arrependemos mesmo dos nossos pecados, ora, irmãos, casou é para sempre, até cessar nossa vida nesse plano. Eu me separei e tal. Bom, dá um jeito de arrumar essa separação. Então Jesus perdoa, você restaura teu casamento e vai seguir sua vida junto, até o fim. Se você é casado com uma separada e tal, pede perdão para Jesus. Jesus te perdoa e você fica com ele até o fim. Entre nós, não tem essa história de separação, não. Por isso, meu jovem, minha jovem, quando for escolher, escolha bem. Olha a árvore de onde está saindo a frutinha que você vai morder. Olha primeiro. Os pais. Interfere, pai. Esse negócio que, minha filha escolheu nada, vê lá se não vai dar confusão. Menino iludido, eles têm um cheiro bonito, gostoso e tal, né? Aí menino, vamos lá, já vai querendo casar. Você, calma aí, gente, deixa eu ver. O pai entra no meio, vê lá como é que é e tal. Você vê que a família é complicada, dá um jeito de não acontecer aquilo. Minha filha, vamos ver se nós arrumamos alguma coisa melhor, tal. Os pais precisam interceder na vida dos filhos. Porque nós somos um povo escolhido. Você vai trazer para dentro da sua família uma confusão? É isso que você quer? Temos que zelar. É converter os pais aos interesses dos filhos. Filhos, permita que os pais possam te ajudar a caminhar. Não se afaste dos seus pais. Se for possível, cuida dos seus pais na velhice. Não é certo. O pai dá o gás para você, cria você, prepara você para a vida. Você está com toda a força, o velhinho começa a se acabar, você vai lá e põe ele no asilo. Ou senão você vai atrás de uma aposentadoria para ele poder viver das migalhas da aposentadoria, é isso? Não é justo que você cuide dos seus pais até o fim das vidas dos seus pais? É ou não é justo? Parece ou não lógico? Não seria um testemunho de amor, você que é filho, cuidar do seu pai até o fim? Esse não é o amor doméstico de que fala o apóstolo Paulo?
E primeiro em casa, cuidar do filho, cuidar do pai, ter um amor, uma paixão uns pelos outros. Somos o povo de Deus. Não pode ser de outra maneira, irmãos. Não pode ser de outra maneira. Pastor, olha, o mundo pensa muito diferente do senhor. Irmão, eu não vou nem dormir, viu? Porque o mundo pensa diferente de mim. Aliás, o mundo sempre pensou diferente do povo de Deus. Sempre pensou diferente. Olha o que eles arrumaram aí com a sabedoria deles, né? Uns querem arrumar o mundo com esporte. Outros querem arrumar o mundo com mulher, né? Ó, pessoal, vem para a política. Não vá para a política, mulher. Teu lugar não é lá. Teu lugar é cuidar da sua casa, do seu marido, dos seus filhos. Se você for trabalhar, trabalhe um período que não atrapalhe a formação e o cuidado do seu filho e do seu marido. A mulher tem um papel. Os direitos são iguais, mas o papel é diferente. No ponto de vista de Deus. Nós não estamos falando aqui no ponto de vista dos homens. E se nós somos o povo de Deus, eles não podem impedir a gente de viver como a gente acredita. Pode até nos criticar, mas nós somos livres para seguir conforme a vontade do nosso Deus. Que Ele nos ajude, irmãos, a entender a necessidade dessa conversão, de nós nos convertermos, nós que somos pais, de todo o nosso coração aos nossos filhos, e que o Senhor nos ajude, os filhos, a se converterem de todo o seu coração ao amor dos seus pais, para que a maldição não venha sobre a nossa cabeça. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo